Vocês acompanharam aí o Troca de Passes, agora vamos aqui com o SBT Sports Rio, trazendo as últimas informações do Vascão, o Vasco que entra em campo hoje, né, pela Copa Sul-Americana, Vasco que sofreu uma derrota muito grande por 3-0 para o Corinthians, agora é se preparar para esta partida contra o Puerto Cabejo, Academia de Futebol Puerto Cabello. É isso aí, torcida do Vasco, se inscreva no canal, deixe seu like. Agora bora pro conteúdo. Precoce para falar em qualquer tipo de coisa de cair, loucura, inclusive, muito pelo contrário, o Vasco Eles gostam de te ver nervoso. Não, o Vasco foi com 8 reservas, Fernanda, pro jogo contra a Neoquímica Arena, porque o Vasco tem um jogo amanhã na Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello. O Vasco não vence o Corinthians em São Paulo desde 2007, ou seja, são quase 2 décadas sem vencer o Corinthians em São Paulo. Isso não é só uma especificidade desses jogadores. O problema é como você perde e, principalmente, se você toma uma decisão para colocar 8 jogadores do seu time reserva, e olha que nem são jogadores ruins, se você for pegar a escalação, é uma escalação decente, mas se você toma essa decisão, você tem que ter muita confiança no seu trabalho. Você tem que ter muita confiança que esses jogadores que são os reservas vão conseguir manter o padrão do time titular. E se o time titular já sofre sem padrão, imagina o time reserva. Então assim, se o Carille, até comentei isso na minha crônica, se o Carille é um treinador conhecido por montar boas defesas, a depender do trabalho dele no Vasco da Gama, essa forma vai acabar. Porque o Vasco é uma equipe que é muito frágil. Nos últimos 3 jogos, o Vasco tomou 9 gols. 1 contra o Santos, 3 contra o Melgar, entregando o jogo na Copa Sul-Americana, e 5 contra o Corinthians. É que só 3 valeram. Mas foram 5 gols sofridos contra o Corinthians. E digo mais, o Corinthians nem forçou, o Corinthians nem fez a partida da vida dele. E resolveu o jogo na transição rápida, dando a bola para o Vasco da Gama e na individualidade do Memphis e também do Yuri Alberto, que são baita atacantes aí do futebol brasileiro. Mas é vergonhoso o trabalho que o Fábio Carille fez nessa partida, é vergonhoso como o Vasco jogou, inclusive a entrevista do Verratti, apesar de ter poupado o treinador, os jogadores têm responsabilidade? Muita. O João Vitor fez uma partida terrível, o Pumita fez uma partida terrível, o meio-campo do Vasco, Jair, Cocão e Tietê, não sabiam se encaixar, não sabiam quando eles tinham que pressionar, quando não tinham que pressionar, e por isso deixavam um espaço enorme. O Vasco é dependente totalmente das jogadas aéreas do Verratti, eu não digo nem só jogada aérea, mas também como referência. O Ryan não é 9, se a diretoria acha que o Ryan não é 9, ele está errado, a diretoria. O Vasco precisaria de um centroavante de reserva na ausência do Verratti, porque vai ter que poupar o Verratti mais vezes e vai ter que poupar jogadores mais vezes. Só que você pode poupar quando o seu time tem uma coerência, um treinamento bem feito. Aí você entende que aquele time todo tem uma metodologia de trabalho. Esse Vasco que entrou em campo contra o Corinthians, desculpa, pra mim não tem metodologia nenhuma, não tem nada, absolutamente nada, e por isso foi um alvo fácil aí pro Corinthians na Neoquímica Arena. A questão não é como se perde. O Vasco vencer do Corinthians seria muito difícil até mesmo com o time titular. Agora, tomar 5 gols? Apesar de 3 valores, tomar 5 gols, é normal esse vexame para o torcedor do Vasco? É normal o trabalho que o Fábio Carille está fazendo? Aí todo mundo que tem algum tipo de crítica ao Carille está coberto de razão. Coberto de razão. Porque isso aí não tem nada a ver com que um time decente, que o Vasco tem um time decente, joga de futebol. Tem mesmo. Vamos ver o que o Carille falou sobre a opção de poupar os jogadores. Cadê? Em algum momento a gente teria que fazer isso, né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem os jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano. Vênia Casagrande, foi o que o Pedrosa falou, é questão do padrão, né? A gente não consegue assistir isso aos jogos do Vasco. Antes mesmo da gente mostrar essas reportagens sobre o Vasco, o Pedrosa comentar, a gente estava conversando aqui no off, é sobre padrão tático. Você pode poupar em determinado momento, eu não sou contra poupar. Se há um planejamento adotado pela comissão técnica, eles entendem que esse é o melhor caminho, poupar contra o Corinthians. E perder para o Corinthians, mesmo que seja com o time titular, teoricamente é um resultado normal dentro da Arena Neoquímica. Só que a forma como perdeu que me chamou muita atenção. O Vasco mostrou ali que não tem nenhum padrão tático. E além disso, acho que a derrota mostra muita coisa também. Por exemplo, Pedrinho, recentemente, a gente até discutiu isso aqui, sobre o elenco ser top 8 do Campeonato Brasileiro. Eu discordo totalmente. Tanto é que a gente pôde ver isso. Eu entendo que os jogadores que entraram não são jogadores ruins, pelo contrário, são jogadores que em determinado momento até já foram titulares na equipe do Vasco da Gama. Só que o elenco do Vasco, se ele quiser em determinado momento ficar poupando desse jeito, e quando eu falo desse jeito, é poupar 8, 9 jogadores. Você não está poupando
poucos jogadores, 2, 3, 4, são 8 jogadores, ou seja, é um time totalmente diferente que entra em campo. E se você faz isso, você tem que ter um padrão tático para sua equipe, uma metodologia de trabalho muito bem feita com os jogadores. E a gente pode ver diante do Corinthians que isso não tem nada. O setor defensivo do Vasco foi uma peneira. O Corinthians fez o que quis ali e poderia ter sido mais, né, Pedrosa? Foram 5 gols, mas assim, dois anulados, beleza, só que poderia ter sido mais. Foi uma partida extremamente... Pessoal, assim, cara, eu tô com o comentarista do Troca de Passes, eu estou com o Vene Casagrande, porque assim, se por um acaso para passar na cabeça passar essa ideia na cabeça do Carille, que ele pode disputar o título da Copa Sul-Americana ou o título da Copa do Brasil, ele tem que tirar essa ideia da cabeça, cara. Que assim, a temporada é jogo após jogo. Pro Vasco, a prioridade é pontuar no Brasileirão, cara, para não correr risco de zona de rebaixamento. A gente viu o exemplo do Fluminense no ano passado, cara. Tinha um time melhor do que o Vasco. Tem um time que o Vasco nunca teve nesses 3 últimos anos, cara. O Fluminense. E brigou pra não cair até a última rodada, cara. Então, assim, esses caras aí, CEO, os donos, Pedrinho, tem que conversar com o Carille e falar: Carille, vamos pontuar no Campeonato Brasileiro. Vamos pontuar. Agora o cara me entra com o time totalmente reserva contra o Corinthians na arena lá do Corinthians. Já é difícil. Um time forte que nem o Palmeiras foi lá e tomou pressão dos caras, né? Então, assim, o Vasco, time reserva, tomou 3-0 fora o baile. Mas, enfim, o que importa não é nem o tanto de gol sofrido que o Pedrosa citou aí, é o negócio da pontuação, cara. Da pontuação. Se o Vasco pegar e for jogar com outro time fora de casa e meter reserva porque vai ter jogo da Copa Sul-Americana, poxa, velho, isso aí vai sofrer lá na frente. O Vasco vai sofrer lá na frente. Se ele tá perdendo ponto agora, esses pontos do Brasileirão lá no final pedem, cara. Esses pontos do começo do Campeonato Brasileiro lá no final vai ser crucial pro time, cara. Então, assim, o Carille precisa entender que o time dele não é uma máquina. O Vasco tem um time bom, cara. O titular é um time bom, não é aquele time horrível, de ruim, não. Mas, cara, pelo amor de Deus, né? Tem que priorizar a pontuação. O Vasco não tá em tempo de brigar por título. E isso vai de temporada, isso vai decorrer da temporada, como foi o ano passado. Conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil, mesmo brigando ali saindo da zona de rebaixamento, engatou 4 vitórias seguidas. Esse aí é o trabalho após trabalho. É isso aí, torcida do Vasco, agradeço a vocês pela companhia, até o próximo conteúdo.